Amém, pessoal? Vamos abrir ali em Mateus, que a gente vai continuar onde a gente parou na semana passada. Mateus, no capítulo 5. A partir do versículo 38 em diante. Mateus 5, do 38 em diante, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele... Só um pouquinho. Vou começar de novo a leitura. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas a quem lhe pedir algo emprestado. A gente foi até aqui na semana passada, porque a gente está vendo, em continuação ao conteúdo que a gente tem estudado, os pilares de construção do nosso caráter à semelhança de Cristo, né? A gente viu a partir da semana passada o modo que Jesus me ensina a lidar com o perverso, com o inimigo e com o próximo. A gente viu, bem resumidamente, que o problema em questão no lidar com o perverso, o problema mais grave é que é impossível eu lidar com o perverso sem que, de maneira a enfrentá-lo, a resisti-lo, a bater de frente, sem que dentro de mim o meu coração se perversifique. Uma das coisas que demorou para que a minha compreensão ficasse clara, e olha que faz um bom tempo que eu estudo o Evangelho, que eu medito sobre isso, e foi de alguns anos para cá que as coisas se esclareceram e aonde tudo começou a fazer sentido sobre perdão, sobre vingança, sobre justiça própria, sobre briga, sobre contenda, porque uma vez que eu entenda que não existe nenhum ensino, mandamento, princípio de Jesus que seja moral, mas tudo diz respeito à saúde humana, tudo diz respeito à receita de Jesus para a vida, quando Jesus fala, olha, não entre nessa de resistir ao perverso, porque no processo você vai se perversificar. Eu até usei o exemplo aqui que parece até um contrassenso que ele diz, olha, para lidar com o perverso, para lidar com o lobo, eu vos envio como cordeiros. Porque o pior que pode acontecer comigo no lidar com o lobo, não é o lobo me comer, é eu ficar igual ao lobo. O pior que pode acontecer, porque na nossa mente do que é bom e o que é ruim, a gente pensa que o ruim que pode nos acontecer é alguém nos roubar. Que o ruim que pode nos acontecer é alguém levar o que é nosso. O ruim que pode nos acontecer é alguém nos agredir. O ruim que pode nos acontecer é alguém nos processar e ganhar o processo. E quando que no Evangelho, quando você olha para Cristo como referência e depois para os apóstolos como um aplicativo do ensinamento, que você vê que os caras levaram em tudo. Foram presos, ultrajados, humilhados, crucificados, decapitados. No que diz respeito
ao capitalismo, no que diz respeito ao olhar natural, você fala, deu tudo errado com os caras. Eles não foram protegidos. E você fala, olha, só aconteceu coisa ruim. Quando que no Evangelho o ruim não é isso. Lógico que ninguém aqui não é um convite ao masoquismo, mas se existe algo de ruim que pode realmente me acontecer, é no processo eu virar perverso. No processo eu virar um lobo. No processo eu ganhar do lobo, porque eu fiquei igual a ele. E a receita para que isso aconteça é eu enfrentá-lo, é eu bater de frente, é eu me vingar. E a gente viu aqui que há muito, para que a gente entenda esse assunto e para que a gente viva essa realidade dia após dia, que ela é, para mim, eu acredito que para vocês é uma das mais desafiadoras de se encarnar, é porque a gente tem que ter a coragem de olhar para nós e olhar e falar, olha, tudo aquilo que eu estou te chamando de justiça é vingança. É vingança. Porque lá em Mateus, um pouquinho antes ainda nesse contexto que a gente já viu, acho que no ano passado, no Sermão do Monte ainda, quando fala que eu devo ter sede e fome de justiça, essa sede e fome de justiça que eu devo ter não é para mim, é para o outro. Eu devo ter sede e fome de justiça para a vida do Léo, da Fernanda. Para a minha vida, eu devo entregar a vingança a Deus, a justiça a Deus. Porque se eu tentar buscar a minha justiça, eu vou me alterar para o mal. Não tem como. Muitas vezes eu me perguntei, eu queria entender, mas não é um capricho, não é Deus falando eu que sou o cara, então a vingança é minha, não, é um pai falando para o filho, olha, deixa para mim, porque se você quiser fazer, você vai se corromper. Se você querer buscar a justiça para si, mesmo que você esteja certo, você vai se corromper, você vai se perversificar. O seu coração vai se alterar para o mal, por mais correto e sincero e injustiçado que você tenha sido. Aqui Jesus está falando, né? Ele não estava agredindo, ele estava apanhando, ele estava falando, se alguém te bater, não caia para cima, porque você vai se corromper. O seu coração não aguenta. Não tem como eu querer buscar justiça própria sem eu virar um justicismo perverso no processo. Então, como o Evangelho diz respeito à minha saúde, ele está falando, quer ser saudável, quer o seu coração não ficar enfermo, que o seu olhar não se perversificar, deixa comigo. Agora, com relação ao outro, não. Se alguém está agredindo a Fernanda, eu defendo. Se alguém está te processando injustamente, eu defendo. Se alguém está te roubando, eu interfiro. Se eu tenho poder de interferir para o bem, eu interfiro. Porque diz respeito ao outro, eu tenho que ser um objeto, eu tenho que ser um meio de graça com relação à vida do outro. Com relação à minha vida, eu preciso aprender a confiar e a entregar. E a gente viu aqui que essa entrega, ela tem que ser uma entrega que entrega e esquece. Porque se eu entregar e continuar dentro de mim tentando dar ideia a Deus de como que é o processo de justiça tem que ser feito, mesmo que eu não levante uma mão, mesmo que de boca eu digo que já está perdoado, mas se ainda dentro de mim eu fico esperando ver o que vai acontecer com a pessoa, ainda assim dentro de mim, eu usei o exemplo com vocês, ainda a macumba está acontecendo, porque a energia do mal continua dentro de mim, o desejo do mal, mesmo que o outro mereça, ainda vai me fazer mal. Então, isso aqui, para que a gente entenda, compreenda o processo todo, eu preciso entender que não tem como eu cair nesse caminho de justicismo
sem me corromper. Não tem como eu entrar no caminho da vingança sem virar monstro, e eu preciso confiar nesse processo de o único modo de eu lidar com o perverso, naquele que me agride, naquele que quer tomar o que é meu, naquele que é um contrassenso do que a sociedade diz, mas ou eu creio no Evangelho ou eu largo. Ou eu creio que o que Jesus diz é verdade, ou eu largo. Eu estou falando que se você crê, vai dar tudo certo? Jamais. Porque você pode crer, fazer e você te roubarem, te agredirem, mas dentro de você, o seu coração vai permanecer saudável. Dentro de você, você vai edificar o seu ser sobre a rocha. Aí é a minha escolha, se eu vou querer ganhar o negócio ou se eu vou... Por isso que Jesus diz assim, não tem como eu querer ganhar essa vida sem me corromper. Eu tenho que estar disposto a perder para eu me salvar. Por isso que o Evangelho é o contrassenso. Ele vai contra o que a sociedade diz, que você vai ser um panacão, que você vai ser um frouxo. E nada mais é do que eu preciso ser muito homem de Deus para eu dizer, meu amigo, é isso que você fez, mas então tá, você quer isso? Então leva. Você não está me roubando, sou eu que estou dando. Você não está me tomando, sou eu que estou dando. Você quer que eu vá? Então eu vou. Você quer que eu vá uma? Então eu vou duas. Porque o perverso é aquele que agride, é aquele que te demanda, te processa, que quer tomar o que é seu, e o perverso é aquele que te obriga a fazer aquilo que te faz mal. E ele fala, se ele te agride, não revida, continua. Se ele te quer tomar, dê e dá até mais do que ele está pedindo. Se ele te obriga, faça além do que ele está pedindo. Porque somente com a generosidade daquele que crê, é que Paulo diz assim, somente assim, quando ele tem fome eu dou comida, quando ele tem sede eu dou bebida, somente com a decisão da generosidade, pode ser que por alguma graça divina, a minha decisão pelo bem amontoe brasas de fogo na consciência para que a pessoa do outro lado se converta, a justiça aconteça, mas ainda assim, eu faço não por causa do outro, eu faço por minha causa. Porque eu sei que se eu não agir assim, o meu coração vai se corromper. E esse foi o passo. Agora a gente vai continuar. Agora, continuando ali, a gente foi até no 42. Ele diz assim, Jesus ele continua, e vocês ouviram o que foi dito, ama o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame o seu inimigo e ore por aquele que persegue você, para que vocês venham a realmente ser filho do seu Pai que está no céu, porque ele faz o sol vir sobre o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque se você ama só aquele que te ama, meu amigo, que recompensa você vai receber? Até publicano faz isso. Se você saúde, é gentil, só com o teu irmão, aquele que você gosta, o que você está fazendo demais? Até pagão, que não crê em nada, faz isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste de vocês. E daí Jesus ele dá mais um passo. Primeiro ele fala do perverso e daí ele vai para o inimigo. Mas antes de falar o inimigo, ele desmascara algo muito interessante. E a gente vai falar rapidamente de algumas realidades desse texto para ficar para esclarecer a prática do que ele está ensinando. Primeira coisa que eu gostaria que a gente observasse, que ele diz assim, vocês ouviram, tudo que a gente já leu em outros momentos, que ele sempre cita o que Moisés ensinava, que era o que aquelas pessoas criam na vida como lei de Deus. Ele fala, foi ensinado isso, mas eu digo isso. Vocês aprenderam isso,
mas eu digo isso. Ele fala, vocês aprenderam que é olho por olho, dente por dente? Eu estou falando, se entrar nessa, você vai morrer e vai virar bicho. Agora, ensinaram para vocês, vocês ouviram, ame o seu próximo, ame o seu amigo, o seu próximo, e odeie o seu inimigo. E daí, se você olhar a base do que ele está lendo, vamos ler qual é a referência que Jesus cita aqui, lá em Levíticos. Levíticos, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19, versículo 9 em diante, diz assim: quando fizerem a colheita, isso aqui é lei que Jesus está citando para eles ali, ó, não colham as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas das colheitas. Antes, não passem 2 vezes pelas vinhas, nem apanhem a uva que tiver caída, mas deixem-nas para o necessitado e o estrangeiro. Versículo 10. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 11. Não furtam, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Nem retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento do diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham a pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça nem julgamento, não favoreçam nem aos pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo, nem se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não, olha só, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências desse ódio que você está carregando, desse pecado. E não procurem a vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante que Jesus ele cita, essas pessoas seguiam isso. Aquele povo, a lei de Moisés que Jesus sempre estava citando, neste caso ele cita aqui. Mas ele diz... E a primeira realidade para que a gente compreenda aqui é que, se você notar, em nenhum momento desse texto diz assim, odeie o seu inimigo. Pelo contrário, o texto está falando assim, olha, na hora que você for colher, não colha tudo, deixe as coisas que caírem para o pobre, para aquele que é estrangeiro, para aquele que não tem nada a ver com você, vai ali e junte. Na hora que você for julgar, seja justo, não é só porque é pobre, seja justo. Não entre na fofoca, na calúnia, seja justo. Na hora que você for ajudar alguém, enfim, o texto está falando de ações de misericórdia com quem é do povo, com quem é estrangeiro, com quem é judeu, com quem não é judeu, ou seja, o amor, mesmo sendo lei, mesmo sendo relativa a um tempo onde a consciência ainda estava se desenvolvendo, a lei que Jesus cita fala de ações de misericórdia com o próximo. Mas ele diz assim, vocês ouviram, ame o próximo e odeie o inimigo. Por quê? A gente já viu aqui que Jesus ele sempre nos chama a exceder a justiça de escribas e fariseus. E ele sempre sai da superficialidade e vai para o que acontece dentro do coração daquelas pessoas. No adultério ele fala, olha, não pensa que porque você não está indo para a cama com as pessoas, que o coração de vocês não é adúltero, porque tudo acontece dentro, não fora. Então ele sempre é uma mensagem de denúncia para o que estava acontecendo dentro deles. Então a primeira realidade que eu aprendo aqui é que Jesus ele desmascara a alma humana e mostra para aquelas pessoas e para mim
a diferença entre a teoria e a prática da religião, porque na teoria, o que eles aprendiam aqui era amar o próximo com ações de misericórdia, independente de quem fosse. Mas na prática, ele sabia que aquelas pessoas amavam o igual a ele, mas o que era diferente, eles odiavam. O que era diferente, na prática, o que era inimigo, o que eles não gostavam, eles tinham raiva, eles tinham ódio. Por N motivos, porque eles eram o povo de Deus, porque eles tinham uma superioridade étnica, eles eram o Israel de Deus, porque eles tinham uma superioridade moral. Então, quem não era igual a eles, quem não era do clube deles, quem não era da religião deles, fariseu odiava fariseu se o outro fariseu não fosse tão fariseu como ele. Fariseu e saduceu já não se dava tão bem, meio que se odiavam, um não simpatizava com o outro porque tinham interpretações de lei diferentes. E Jesus, ele denuncia e desmascara, fala, olha, a teoria é até bonitinha, mas na prática, o que vocês ouvem e praticam vocês amam o próximo e odeiam o inimigo. Então, a primeira realidade do texto aqui, que ele desmascara o que a religião é capaz de fazer dentro da gente, que sutilmente, a gente vai se dando o direito de odiar, de ter nojo, de ter raiva, a gente jamais verbaliza, porque você dizer isso, não, mas dentro de nós, sutilmente, aquele que é muito diferente, aquele que a gente não combina com o meu grupo, não combina com o que eu faço, não crê como eu creio, o cara que é bruxo, o cara que é espírita, o cara que é da África, o cara que é ateu, o cara que é o travesti, o cara que é homossexual, o cara que é transexual, a gente se dá o luxo, a gente se permite de ter nojo, de fazer careta, de fazer piada maldosa, de dentro de nós a gente se permite sutilmente de gostar, de amar só aquele que é igual a gente. E era isso que Jesus estava denunciando. Existe um termo usado e que eu gostaria de usar, que é o que se chama de a síndrome de Jonas. Acho que a maioria conhece, acho que só a Janine, às vezes a Fernanda não conhece esse exemplo, mas Jonas é aquele homem de Deus e que Deus o chama e fala, vá pregar em Nínive. Era a mesma coisa Deus chegasse para um homem de Deus, mas muito religioso, e fala, vá pregar porque eu quero, porque eu amo muito o pessoal das baladas de Ibiza. Vá lá, eu amo aquele pessoal, eu quero acolher, que eles saibam do meu amor por eles. E Jonas fala, não gosto daquele povo, não quero, você está de brincadeira comigo. Porque não era igual a Jonas, era diferente deles, ele se dava o direito, por ser o cara da religião, o cara de Deus, de odiar aquelas pessoas, de ter um sentimento de animosidade, de desprezo. E daí, vocês, acho que a maioria conhece a história da baleia, mas que a Bíblia fala de um peixe grande, ao ponto que Jonas resiste tanto, que Deus, ele é engolido por um peixe e é vomitado lá. E ele prega e todo mundo se converte, mas dentro dele ele não queria que ninguém se convertesse, ele queria que todo mundo se morresse. O sentimento genuíno de Jonas por aquelas pessoas é, olha, quero que todo mundo se exploda. Pessoal, esse povo aqui ninivita, esse povo aqui eu não quero saber. E a religião, sutilmente, ela vai plantando dentro de nós esse sentimento de superioridade que nos dá o direito de desprezar o diferente. Eu lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte, aqui em Balneário, eu não conheci quase que ninguém aqui. Eu fui, uma época, tomava um shake da Herbalife aqui. Eu lembro que tinha um rapaz, eu não lembro o nome, na época eu sabia,
sei lá, 2009, e ele, nunca mais o vi aqui. Diz que é um encrenqueiro que sai no tapa, um rapaz transexual, com o cabelo bem comprido, que anda com um cachorrão, com o rosto todo, não sei o nome. Só que uma pessoa, e eu todos os dias eu sentava, foi onde eu conheci a Guta, algumas pessoas, e a gente sentava e ele sentava ali. E eu puxei assunto, mas não quis evangelizar, não quis nada. Eu queria puxar assunto, a pessoa estava do meu lado, tá gostoso, não sei o quê. E o assunto rendeu e ele se inseriu no grupo e estava rindo junto. Depois eu fiquei sabendo que ele era encrenqueiro, saía no tapa, puxava gilete, brigava. Mas comigo e com aquelas pessoas, porque a gente tratou igual. Se o cara cortava, se tinha o pênis, se não tinha, se era garoto de programa, porque ele não sentiu o desprezo daquelas pessoas. E querendo ou não, a gente não tem coragem de admitir, mas a gente sutilmente, se de repente começa a participar do nosso grupo um transexual, um travesti, que antes de ir para a Avenida do Estado, vem aqui. Uma pessoa que a gente sabe que é uma prostituta e resolve participar aqui antes de ir. Ou eu falo para você, pessoal, hoje não vai ser lá em casa, vai ser na casa do Periquito. Ele nos convidou para ser lá. A Gabriela falou, jamais, o cara é um nojento, não vou. E o que o Doug ficou louco agora? E a gente se dá o direito de criar barreira de não, até aqui vai, mas daqui não passo. Porque a gente cria limites para onde a graça de Deus pode acolher e aceitar. E a gente cria essa síndrome de Jonas e Jesus desmascara, porque o texto que Jesus cita fala que mesmo na lei, mesmo na inocência da lei da época, ainda Moisés não fala odeie. Ele fala, não deixe que o ódio fique dentro de vocês. Jesus fala, mas na prática de vocês, dentro de vocês, vocês amam o que é igual a vocês, o que é diferente, o que é esquisito, o que crê diferente. Vocês se dão o direito de ter raiva. Vocês se dão... E as redes sociais deixam claro isso. As pessoas... E quer ver quando aquele que é o outro, aquele que é o diferente... passa por dor, passa por um caos, passa por uma calamidade. Se a gente é escrachado e daqueles fariseus bem escrachado, a gente dá aleluia, escreve, é isso mesmo. Mas se a gente não é, dentro da gente, o nosso juízo moral mas é lógico, né? O cara vive como vive e quer o quê? A gente diz um bem feito ou coitado, mas pseudo-piedoso, porque dentro de nós a gente fala, aconteceu por isso. É interessante que Jesus, os discípulos, por causa desse mesmo conflitinho de quem eles deveriam amar ou não, eles falam, mestre, quem é o meu próximo? E Jesus dá um exemplo que para nós ele é um pouco fraco, mas que para a época era um escândalo, que a maioria de vocês conhecem, que é o do bom samaritano, que é um homem caído, roubado, jogado no chão. Passa o sacerdote, olha, pula por cima e vai para a igreja, vai para o culto, vai para a reunião. Passa o levita, mais um representante da religião, e olha, despreza e vai. Olha para a dor, julga aquela dor e passa por cima dela. E vem o samaritano, que para nós seria mais ou menos como falar um ateu, um cara do candomblé, um cara do Chico Xavier, um discípulo de Chico Xavier. E o cara olha, acolhe, leva da comida, paga, acolhe a pessoa. E daí Jesus olhou para os discípulos e falou, quem vocês acham que foi o próximo desse cara? O que ele estava dizendo? Que a religião ela não sabe lidar com a dor do ser humano, porque ela quer julgar a dor, ela quer interpretar a dor do outro, ela quer saber o motivo, por quê, se mereceu, se a dor do outro for moral,
Meu amigo, daí que ela não deixa de ser próximo na hora. Se a dor que ele está sentindo é porque ele é corrupto, é porque ele adulterou, é porque ele está com AIDS, é porque ele tá assim porque ele traiu, ele tá assim porque ele roubou. Daí que a gente deixa, não é meu próximo. A gente se dá o direito de ter um desprezinho, de ter uma superioridade moral sobre o outro. E Jesus fala, olha, a denúncia de Jesus é, vocês querem lidar com o perverso? Vocês querem aprender a lidar com o inimigo? Mas vocês não estão sabendo nem lidar com o próximo. Vocês ainda estão querendo saber quem que é próximo, que eu preciso amar. Porque quem não é próximo, eu me dou o direito de odiar, de desprezar. A gente não está dando tiro, mas a nossa energia é de desprezo. A nossa energia, e se a gente não tiver coragem de primeiramente saber aprender a lidar com o ser humano, a gente nunca vai lidar com aquele que é perverso contra nós. Porque com aquele que é só o meu próximo, e ele está falando, sabe quem que é o próximo? O próximo não é quem está próximo a você. O próximo é todo ser humano, seja estrangeiro, seja o pobre. E o texto que ele usa é da lei de Moisés. Ele fala, olha, aquele povo entendia mais que vocês. Porque aquele povo deixava espiga no chão para dar comida para o cara que era estrangeiro, que não era da mesma religião, que não tinha a mesma fé, que não tinha o mesmo culto, o mesmo modo de vestir, a mesma moral como prática, mas eles estavam dando de comer. Ele fala, então o próximo é o ser humano. O próximo é o outro, seja ele a roupa que o outro está. Seja ele a moral que o outro carregue, e principalmente a dor, o motivo da dor do outro. Enquanto dentro de mim existir um bem feito, uma celebração pela dor do corrupto, a celebração sem saber que o cara tem pai, o cara tem mãe, o cara tem filho, o cara é um ser humano que Deus ama como Deus me ama. Enquanto eu não entender que o pior corrupto Deus ama do mesmo modo que Deus me ama, enquanto eu não entender que o corrupto, a prostituta, o travesti, o Pablo Vittar tem pai no céu, eu não vou saber lidar com o perverso. Eu não vou saber lidar com aquele que é meu inimigo, que me agride, que me ofende, que me processa, porque eu não estou sabendo lidar com o cara que não me faz nada só porque ele é diferente de mim. De Jesus. Então, primeira realidade, ele falou, olha, vamos ser transparente, que vocês não sabem nem lidar com vocês não sabem nem quem que é próximo. Então, o próximo é o ser humano. Então, primeira realidade, Jesus desmascara o que a religião faz dentro de nós, que é separar as coisas, separar quem é joio, quem é trigo, separar o que Jesus falou que eu não posso separar. Porque se eu quiser separar joio do trigo, eu peco. Eu peco contra o outro, eu peco contra mim, eu adoeço. Então, a primeira realidade é essa. A segunda realidade é que existe uma diferença entre quem é perverso e quem é inimigo. O perverso a gente viu na semana passada, que é aquele que agride, é aquele que fere, é aquele que processa, é aquele que quer tomar, é aquele que demanda, é aquele que ordena, é aquele que faz eu fazer o que eu não quero, é aquele que está numa posição de perversidade contra mim, e ele é explícito. Qualquer pessoa olha e fala, ali é um perverso, porque ele é claro, ele não finge, porque não é algo seletivo, não é algo por motivo, é algo que ele é. É aquela pessoa que ela é perversa contra mim. É o meu patrão, é o meu funcionário que me processou, mesmo sendo eu bom. É o meu patrão que simplesmente me odeia, que me trata mal. É aquele vizinho, é aquela síndica, é aquele porteiro. É aquela pessoa que simplesmente está numa posição de perversidade contra mim. Obviamente que todo perverso se torna meu inimigo, porque ele se colocou numa posição contra mim. Então ele não é meu amigo, então ele é meu inimigo. Mas a posição de perverso, ele é muito fácil de ser identificado.
Mas existe uma outra situação que é o do inimigo. Esse não, esse é sutil. E o arquétipo, o exemplo que Jesus, que os evangelhos trazem do inimigo é o Judas. E ele cita o Salmo 41, que ele fala assim: aquele que se sentou à mesa comigo me feriu o calcanhar. E o Salmo 55, que os evangelhos citam, que é, deixa eu ler para não falar, o Salmo 55 é: nem é o que me odeia que se exalta contra mim, porque esse que me odeia, se aquele que me odeia, aquele que é perverso, se voltasse contra mim, eu me esconderia, eu ia saber me defender, ou dar outra face, fazer alguma coisa, mas não, é aquele que é igual a mim. É o meu companheiro, aquele que é meu íntimo. Então o inimigo, diferente do perverso, ele não é claro. Ele é sutil, é difuso. Ele teve acesso a mim. Porque o perverso é algo que me fere, mas é algo muito objetivo, explícito. Qualquer pessoa olha e fala, aquele é perverso contra aquele. É claro para mim. Agora o inimigo muitas vezes me fere muito mais porque é alguém que teve acesso a mim. Judas era amigo de Jesus, ele não era perverso. Ele não estava agredindo a Jesus, ele não estava obrigando Jesus a fazer coisas, ele não estava ferindo a Jesus, processando, querendo pegar. Não, ele comia com Jesus, ele caminhou com Jesus 3 anos, tendo acesso a Jesus diariamente. Tanto que quando Judas vem traí-lo, Jesus, sem falsidade nenhuma, mas ainda com uma chance de conversão para Judas, fala: amigo, para que vieste? Então, o inimigo é aquela pessoa que tem acesso a mim, mas que, por algum motivo, seja por inveja, seja por ele viu em mim algo que incomoda nele, que ele não consegue distinguir, ele entende o motivo, ele não entende, simplesmente a energia dele contra mim se voltou para o mal. E às vezes nem ele se dá conta, mas algo nele é contra mim. Mas ele tem acesso a mim. Ele não é perverso. Porque o perverso, todo mundo sabe, o inimigo é seletivo. Muitas vezes numa mesa que tem 10, tem 12, ninguém percebe. Porque eu trato bem o Léo, eu trato bem a Janine, mas a Fernanda não me desce. Então a energia é outra. Então eu posso ser educado, eu posso ser gentil, o Léo não percebe, o Eduardo não percebe, mas o meu sentimento contra ela, às vezes eu não tenho coragem de dizer. Porque eu sei que eu não sou perverso, porque eu não sou um Hitler. A minha índole não é má. Mas então, para eu ser perverso, eu tinha que me corromper completamente. Mas para eu ser inimigo de alguém, é sutil. Eu vou me permitindo crescer em mim um ódio, uma raiva, algo mal resolvido. Algo que, se eu não resolver logo, a energia se torna contra a pessoa. Sabe aquela pessoa que você sabe que parece que tem algo contra você? Só que o problema é que não é só algo que acontece do outro para mim, é algo que acontece de mim para o outro. Por isso que Jesus falou, olha, se você não resolver esse negócio, se você não se permitir entender quem é seu próximo, se você não entender que o diferente, o estrangeiro, o cara que crê diferente, se veste diferente, tem modos diferentes, o cara que peca deliberadamente, se eu não olhar tudo no modo do evangelho, eu me torno inimigo da vida do outro. E muitas vezes é daquele que eu convivo, daquele que eu tenho acesso no meu trabalho, na minha família, a facilidade que a gente tem de se tornar inimigo do primo, da mãe, do pai que se torna inimigo do filho, porque ele não é perverso. Lógico que existe o caso de perversidade, mas no geral,
quando existe saúde, quando ninguém é surtado, quando ninguém é um louco da vida que vai para cadeia, o cara simplesmente, por inveja, por implicância, porque de repente o Eduardo começou a ganhar dinheiro, eu não estou ganhando, e os negócios dele deram certo, eu não dei, e sem querer, sem perceber, o meu coração muda com relação a ele. E sem perceber, a minha energia, antes que era de paz, de luz, se corrompe. E eu tenho acesso, e ele sem perceber, eu começo a ser um objeto do mal. Então, eu preciso entender essa diferenciação para eu entender que é muito fácil eu distinguir o perverso, e Jesus me ensina a lidar com ele, é não enfrentá-lo. Mas é muito fácil de distinguir, mas o inimigo eu posso não somente ter, mas como eu posso ser muito sutilmente. E se eu não compreendi o princípio anterior que eu falei para vocês aqui, que a religião mascara para nós, que é essa síndrome do Jonas, que eu falei do bom samaritano, que é eu entender quem é o meu próximo, quem não é meu próximo, e eu entender que todo mundo é, todo ser humano é, sutilmente eu me torno o inimigo do cara só porque de repente agora ele separou da mulher. Ou eu descobri que ele virou ladrão, ou descobri que ele me traiu. Então Jesus falou, olha, e ele me dá o modo de lidar com o cara. Só que o modo que Jesus lida, me ensina a lidar com o inimigo, é igual, mas não é, porque ele trata de uma forma muito tranquila. Porque, a não ser que eu seja uma ilha, que eu não convivo com ninguém, é algo que eu vou ter que lidar sempre. Porque é algo que eu viro sempre. A partir do momento que eu tenho algo mal resolvido com a minha esposa, e aquilo fica dentro de mim, e aquilo se torna uma antipatia, algo de enfrentamento, e não sei o quê, eu me torno inimigo dela. E eu faço assim com a minha filha. E o meu primo é assim comigo, porque são pessoas que têm... o exemplo que ele usa é aquele que se senta para comer comigo, se volta o calcanhar contra mim. Porque o inimigo, como ele tem acesso, ele conspira, ele fofoca, ele difama, ele cria contenda. Porque simplesmente agora eu tenho algo que não dá mais com a Gabriela, e agora eu fiz um comentáriozinho ruim da Gabriela para o Léo. E daí fiz pro Eduardo. E daí eu sou uma pessoa do convívio, mas eu me tornei inimigo da Gabriela convivendo. E ela não está nem se dando conta. E eu não tenho negócio contra a Fernanda, eu descubro. E como aquele meu coração não está bem resolvido e eu não discerni isso em mim, e eu não vou deixar passar isso em branco, eu vou e conto. E olha, você ficou sabendo que a Fernanda e o Eduardo estão se arrebentando, pessoal? Porque eu tenho que deixar, vamos contar? Eu tenho que deixar o veneninho fluir, a contenda acontecer. E isso acontece de mim para o outro e do outro para mim. Então, como é sutil, entra em nós sem a gente perceber. Jesus fala, só que ele diz assim, o modo de lidar é simples. Ame, perdoe, ore. Ele fala, mas você está de sacanagem, o cara acabou de me trair. O cara, fiquei sabendo que ele levantou um negócio ruim, o cara está me tratando mal, o cara está me difamando. E é interessante que o exemplo é Jesus, né? Jesus, na crucificação, ele foi traído. Pedro falou bobagem e saiu correndo. Para resumir, os 12 homens que caminharam com ele 3 anos, não sobrou nenhum. Ficou Maria Madalena, outra, ficou uma mulherzinha outra. Se fosse, imagine o Léo ressuscitando. O Léo não, porque ele é bom, vamos dizer eu. Eu ressuscito. Eu falo, agora eu sei quem é quem. Vou levantar outros. Porque eu descobri que ninguém ali era meu amigo. Porque tudo me traíram, tudo saíram correndo. E não. Jesus aparece para todos eles e os acolhe tudo de volta.
Se o padrão fosse... Jesus falou, olha, é normal, você está falando de ser humano. Eu não estou falando de gente perversa. Eu não estou falando de gente que agiu com maldade e te tratou mal, com maldade deliberada. Contra esse, Paulo fala, se você tem chance de ir embora, vai embora. Que o ambiente tem que ser de paz. Mas contra a inimizade que pode acontecer, ele fala, vai lá e trata com a pessoa. Deu para resolver, resolve. Deu para superar, supera. Porque é assim que Deus me trata. E dele dá um exemplo em Deus. Ele fala assim, ou você acha que Deus dá chuva só para o bonzinho? Ele dá chuva para o bonzinho e para o malzinho. Porque Paulo fala assim que nós somos inimigos de Deus por natureza, porque eu perdoar é uma decisão que eu preciso trabalhar em mim, não é algo que acontece, porque na minha natureza ela é ambígua. A sua natureza, a nossa natureza, amar, ser generoso, ser perdoador, dar outra face, ajudar quem... Tudo isso para nós é um exercício. Por quê? Porque na nossa natureza ambígua a gente é inimigo de Deus. Mas como que Deus nos trata? Com desprezo? Com superioridade? Não. É com acolhimento, é com perdão, é fazendo bem. Então, a terceira realidade que eu aprendo é, eu trato o meu próximo, seja ele meu inimigo ou não, seja ele diferente ou não, seja ele esquisito, fedido, prostituta, travesti, evangélico, católico, budista, ateu, seja ele quem for, eu trato o amando. Só que o problema desse princípio é que na nossa mente a gente não entende nada de amor. A gente pensa em amor de maneira cor-de-rosa. A gente pensa em amor de novela das 9. A gente pensa em amor de Romeu e Julieta, de Final Feliz, do Hollywood. A gente pensa em amor com categorias emocionais. Quando que amor, para ficar bem simples, existe 3 expressões que a Bíblia usa, que é eros, que é o amor erótico, que é o amor de desejo, que é o amor de paixão, que é aí que começa o casamento de um homem para uma mulher, que é o amor gostar tesão, amor gostar paixão. Existe o amor filéu, que é o amor fraterno, pai, mãe, amigos, que a gente tem essa fraternidade. É um amor que a gente tem uma afinidade que não se explica, a gente gosta. Não tem como se criar isso. Não tem como forçar a amizade. Não força. Não tem, do mesmo jeito que não força tesão. Ou tem ou não tem. Por isso que a conjugalidade passa pelo amor eros. Por isso que uma amizade passa pelo amor filéu. Porque são coisas que envolve as emoções, envolve o gostar, envolve a paixão, envolve a fraternidade. Mas o convite de Jesus e o chamado do Evangelho não diz respeito a isso. O chamado do Evangelho é o amor ágape, que é o amor incondicional, unilateral e que nada mais é que a decisão do bem de mim para com o outro, independente do outro. Pela minha consciência em Deus, eu decido ser justo, ser bom, ser honesto, apesar do outro. Se o outro merecer, se o outro for queridinho, se o outro for o que o outro for, o outro for o que ele quer. Agora, eu decido muitas vezes ser justo sem sentir nada. O Evangelho, pelo contrário, muito do que eu faço do Evangelho, na maioria das vezes, eu não gosto. Ou você acha que era uma delicinha para Jesus lidar com o fariseu que queria matar ele? Ao ponto que Jesus chama muitos de víboras, de sepulturas abertas e fedidas.
Parece radical, mas era o amor amando aquelas pessoas. Porque o amor de Deus não é bonzinho. O amor de Deus, ágape, não é cor-de-rosa, não é hollywoodiano, não é gostoso. É o amor do bem. O que Jesus está ensinando aqui? Como que eu trato o próximo? Independente se ele é meu amigo, se ele é meu inimigo, se eu gosto, se eu não gosto, se eu tenho simpatia, se eu tenho antipatia, se eu tenho tesão, se eu não tenho... Não interessa. O padrão de vida, de saúde, para que eu não me corrompa, para que o meu coração não se dilua, para que o meu coração não se envenene eu decido ser justo. Eu decido ser bom, eu decido ser honesto, eu decido agir com verdade, com justiça. É a decisão de consciência do bem. Emoção nem sempre vai corresponder. Não existe obrigação no Evangelho que eu tenha que gostar de qualquer pessoa. E eu não gostar de alguém não me faz mal. Mas eu não andar em amor com todos me fará mal. Tem pessoas que são intragáveis. Tem gente que não dá. Como é que eu vou gostar de uma pessoa má? Como é que eu vou gostar de uma pessoa perversa? A não ser que eu seja um adoecido que goste de apanhar, ninguém vai gostar de ser amigo de um cara que é um cavalo. De um cara que é estúpido, de um cara que trata mal, de um cara que me agride, de um cara que me fincou a faca, de um cara que me roubou. Eu não preciso gostar dessa... E é saudável eu não ter afinidade. Mas eu agir de maneira honesta, eu ser verdadeiro, eu ser bom. E ser bom não é ser bonzinho, se ele tem fome, eu dou comida. Se ele tem sede, eu dou bebida. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu puder acolher, eu acolho. Se eu puder fazer o bem, eu faço o bem. Quando a pessoa merece e rola um sentimento de afinidade, fraternidade, é uma delícia. Mas quando isso não acontece, eu não faço isso por emoção. E como a gente não entende isso, daí a gente fica tudo destruído. Porque daí a gente fica com raiva de quem nos faz mal, daí a gente se permite que o ódio fique, e daí a gente continua falando mal da pessoa, e daí a pessoa não merece, mas não merece mesmo, mas eu vou ficar quieto, porque se eu não for, porque eu ficar destilando o meu ódio é mal, eu vou ficar pior do que a pessoa. Então qual que é o ensinamento de amor disso? Eu oro pela pessoa, eu perdoo aquela pessoa, mas eu não gosto daquela pessoa, então eu não convivo com ela. Mas se a pessoa precisa de ajuda, eu ajudo. Se a pessoa, eu sou bom para a pessoa, não necessariamente o que ela interpreta como sendo bom. Que muitas vezes um pai ser bom com um filho é deixar o filho lidar com o que ele está precisando lidar. A minha tia, o meu primo estava se arrebentando nas drogas. Ela já tinha sido preso, foi para a clínica, saiu da clínica e ela viu que ele ia se matar. A polícia perguntou onde ele estava e ela falou. Porque ela falou, era isso. Então, a forma que ela viu de amá-lo não era nada gostosa. Quando Deus amou aqueles fariseus, foi com veemência, chamando de víbora. Era para acordar os caras. E como a nossa ideia é romântica, a gente pensa que eu não sei lidar com o cara que está me fazendo mal no trabalho, porque eu penso que eu tenho que gostar dele. Eu não tenho que gostar dele. Se você gostar de alguém que te faz mal, você precisa ir para um terapeuta. Você está adoecido, gostar de quem te faz mal. Eu gostar do meu primo que é um idiota, o cara é um idiota mesmo. Mas isso não me dá liberdade de odiá-lo. Porque se eu odiá-lo, mesmo que ele mereça o meu ódio, eu vou ficar pior que ele. Então eu devo amá-lo, mesmo sem gostar dele. E o modo do evangelho de amá-lo é agir
com ele, com o bem, com o que é justo, com o que é honesto, com o que é verdadeiro. Ele precisa de ajuda, eu ajudo. Ele precisa de comida, eu dou comida. Eu não vou fazer massagem, eu não vou mandar cartinha, não vou ser hipócrita, não vou ser falso, mas eu simplesmente decidi, muitas vezes, apesar de tudo que eu estou sentindo, amá-lo. Gostar? Não gosto de nada do que ele faz. Gostar? Jesus acolheu, amou e esteve com muitos pecadores. Agora pergunta se ele gostava do que os caras faziam. Não. Eu amar alguém não significa gostar da pessoa. Gostar tem que acontecer entre amigos. Desejo tem que acontecer entre marido e mulher. Lógico que tudo, até entre amigos e até entre marido e mulher, o ágape tem que ser uma referência, mas não tem como eu agir. Esse princípio, ele é para o inimigo, é para o próximo, é para a pessoa que é diferente de mim, que não sou eu, que eu não tenho gosto, que eu não tenho carinho. Porque para esse, Jesus fala, esse até pagão faz, amigo. Até o cara que não crê em Deus, até o cara que é corrupto, até o cara que não pensa em nada na vida, gosta do filho. Até o cara que não está nem aí com nada, se você fizer bem para ele, ele te faz bem. Ele fala, mas o evangelho é um caminho, Paulo chama de sobremodo excelente. Porque ele vai além, é uma justiça que excede a de escribas e fariseus, porque qual que é o padrão deste mundo? É olho por olho, dente por dente. Se você me faz bem, ele faz bem, senão é aqui, aqui. Agora, qual que é o padrão do evangelho, amigo? Você me faz mal, eu te perdoo, eu não gosto de você, não convivo com você, minha vontade é te morder e te estraçalhar, mas eu te trato bem. Eu sou gentil, eu sou honesto, eu sou verdadeiro. E isso, amigo, muitas vezes você tem que se pegar pelo colarinho porque você decide. Nós tivemos uma situação na família onde uma pessoa tratou muito mal a minha esposa. Muito mal. E gerou um caos de uma prima com a tia, enfim, virou um caos. E eu falei... aquilo que eu creio do Evangelho, e que olha, a não ser que um anjo apareça para mim e me mostre o que eu me equivoquei, eu vi que qual era a postura, eu não preciso conviver com isso, eu não preciso dar acesso a essa pessoa na minha vida, na minha casa, na minha esposa, só se eu fosse masoquista. Foi interpretado de todos os modos, que como é que a minha religião permitia, porque eu simplesmente não queria mais. Eu falei, não, na minha casa não mais. Por quê? Porque a pessoa trata mal a minha esposa. Não gosto, não quero. E acabou. Porque o amor, qual que é o princípio do evangelho? Eu sou um cordeiro enfrentando o lobo. Desculpa, um cordeiro no ambiente de lobo. Eu não estou enfrentando eles. Mas eu sou prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Ou seja, eu não sou idiota. Muitas vezes no evangelho eu tenho que traçar uma linha falando, amigo, daqui não mais. Se você é um perverso, ou seja, não tem como eu fugir, porque você está um controle da minha vida, eu lido como Jesus mandou eu lidar. Mas se eu tenho modos de falar, aqui acabou, eu digo e isso fica claro. O Evangelho me dá liberdade. Jesus, Maria e os irmãos de Jesus chegaram numa festinha, tiveram um surtinho e falaram, fala para ele que eu estou aqui fora, que a mãe dele está aqui, vem logo. Deu um surto. Maria, uma mulher segundo o coração de Deus, mas surtou como qualquer ser humano surta. Jesus fala, o quê? O que ela falou? Não. Minha mãe, meus irmãos, são vocês que fazem minha vontade. Falou, deixa ela se acalmar lá fora. Tem momento que a gente tem que traçar a linha e falar, aqui não vai, amigo. Mas é a sua consciência com Deus, de saber que é justo,
é o bem que você está fazendo. Agora, não tem que ser gostoso, eu não tenho que gostar de todo mundo, mas pergunta se eu fiquei instigando a Janine a ficar com ódio. Pergunta se eu fiquei instigando a Janine a falar, mas não dá, né? Até que, graças a Deus, as duas conversaram, se resolveram e ficaram em paz. Mas, se não tivesse acontecido, diante de Deus, o meu coração era, o negócio é só não permitir o acesso, mas não vou instigar a intriga, a contenda, a fofoca, porque daí eu fico igual. Ou eu fico pior do que a pessoa. Então, o princípio do Evangelho não tem nada a ver com gostar, não tem nada a ver com afinidade, não tem nada a ver com tesãozinho, não tem nada a ver com ser cor-de-rosa. São decisões para o bem. São decisões de consciência que entende o que é justo, que entende o que é verdadeiro. E isso, Jesus fala, quem decide, quem busca, esse é meu inimigo, esse não sei o quê, esse eu posso amar, isso é coisa de pagão, isso é coisa de religião que faz essa distinção. Ele fala, com quem é do Evangelho não tem isso. Com quem é do Evangelho, o seu próximo é o seu próximo, é todo mundo, é todo ser humano. Você trata o inimigo como você trata o próximo. Você ama o teu colega do mesmo jeito que você ama o seu inimigo. Eu não gosto do meu inimigo e eu gosto do meu colega. São duas coisas. O meu colega come comigo. O meu colega viaja comigo. A minha esposa dorme comigo. O primo que eu me dou bem janta na minha casa. Mas o primo que eu não rola afinidade, que ele me trata mal, não sei o quê, eu não quero o mal dele, eu não posso permitir que raiva, ira, ódio fique dentro de mim contra ele, porque senão eu fico pior do que ele. Senão eu fico pervertido como ele. Então, quando eu compreendo isso, as nossas relações vão se tornando muito mais saudáveis, você vai ser muito mal interpretado algumas vezes, porque você vai deixar de ser romântico nas suas relações. Agora, muitas vezes você vai se tornar uma pessoa justa. Você não vai sentar para destilar veneno mais. Você vai entender que aquilo que você acha que é certo, nada mais é do que a vingança sua a respeito do outro. Quando você começa a distinguir isso, o seu coração começa a se alterar para a vida. Amém, gente? Mas na semana que vem a gente continua da onde a gente parou. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em